Alô, galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Aqui quem fala é o seu professor Luiz Costa, professor de Física da Rede Estadual de Ensino do Rio de Janeiro. Como é que vocês estão? Vocês estão se cuidando, se higienizando, ficando em casa? Isso é muito importante para a gente combater essa pandemia, tá bom, galera? Pessoal, a temática de hoje vai ser uma aula introdutória aos conceitos principais da termologia. A termologia é a parte da física que aborda os fenômenos térmicos que envolvem aquecimento ou resfriamento dos corpos, troca de energia entre os corpos e o sistema e, principalmente, conceitos de temperatura e calor. Beleza, gente? Vamos que vamos? Vem comigo. Os conceitos de temperatura e calor fazem parte do nosso cotidiano, só que muitas vezes a gente os utiliza de forma o quê? De uma forma errada, de uma forma errônea. A gente muitas vezes mistura esses dois conceitos. Beleza, galera? Vem comigo. E, na realidade, o que é temperatura? A gente já ouviu falar, a gente já leu na mídia, nas redes sociais, nos programas de TV, que, por exemplo, o jornalista, o repórter anuncia, hoje a máxima do Rio vai ser em torno de 30 graus, hoje a mínima na cidade de Teresópolis vai ser em torno de 10 graus. O que é isso na realidade? Que medida é essa? Vamos começar lá do básico, do início? A matéria, né, os corpos, independente do estado ou da fase desse corpo, dessa matéria, ela é formada por quem? Por partículas, que são o quê? São os átomos e moléculas. A gente, a olho nu, a gente enxerga o que está acontecendo lá no mundo microscópico, lá no mundo dos átomos e das moléculas? Resposta: não. Tá? Então, a gente não vê por aí, por exemplo, você tem uma determinada quantidade de água na fase líquida dentro de um balde. Tá? A gente está observando aquela quantidade de massa de água, aquela quantidade de massa líquida de água, mas eu não estou conseguindo ver a olho nu a molécula da água. E qual é a molécula da água? H2O. Dois átomos de hidrogênio composto com um átomo de oxigênio. Não é isso? Não é isso que o professor de Química ensinou para vocês? Então, guarda essa noção de mundo microscópico, do mundo dos átomos e das moléculas. Bom, a temperatura, galera, é o quê? É a grandeza física escalar, guarda essa palavra, escalar, que mede o quê? O grau de agitação das partículas que compõem esse mundo que microscópico, tá? Então, de novo, temperatura é a grandeza física escalar, que mede o quê? O grau de agitação dos átomos e das moléculas que constituem a matéria, que constituem os corpos. Beleza? Guardou? E o que é uma grandeza física escalar, gente? Basicamente, em física, a gente tem dois tipos de grandeza: as escalares e as vetoriais. Tá? A grandeza física vetorial, as grandezas físicas vetoriais são aquelas representadas por quem? Pelos vetores. Lembram daquelas flechinhas que tem módulo, direção e sentido? O módulo e a direção e sentido caracterizam o quê? Um vetor. E por si só, vão fazer parte de que mundo? Das grandezas físicas vetoriais. Ao passo que as grandezas físicas escalares, como a temperatura, por exemplo, são perfeitamente definidas por um número real e uma unidade. Por exemplo, a gente vai ver mais à frente, mas a unidade, a escala de temperatura utilizada no Brasil é o grau Celsius, a escala Celsius. Tá? A água, por exemplo, ao nível do mar e a pressão de uma atmosfera, de um atm, a água ela ferve, entra em ebulição a 100 graus Celsius. Então, a temperatura de ebulição da água, nessas condições de temperatura e pressão, é de quanto? 100 graus Celsius. 100 graus Celsius é o quê? 100 é um número real, tá? E graus Celsius é a unidade
de temperatura. No caso aqui no Brasil, como eu falei, escala Celsius. Então, você caracterizou perfeitamente, através de um número real e uma unidade, tá? A grandeza física escalar. Então, temperatura, por exemplo, faz parte do rol das grandezas físicas escalares, assim como o calor, que a gente vai ver mais à frente. Beleza? Então, voltando ao conceito de temperatura. Temperatura é a grandeza física que mede o grau de agitação das partículas que constituem os corpos. Tá? Cada partícula, cada átomo, apesar de a gente não enxergar olho nu, tá? Ela está o quê? Se movendo, se movimentando, tá? Dentro daquele corpo. Se aquelas N partículas, N átomos ou moléculas estiverem cada vez mais agitadas, o que isso traduz? Isso traduz que a temperatura do corpo está o quê? Mais elevada. Se essas partículas estiverem menos agitadas, menos eufóricas, significa que o corpo está com uma temperatura mais baixa. Maior agitação molecular ou atômica, maior temperatura do corpo. Menor agitação atômica ou molecular, a temperatura do corpo está mais o quê? Está mais baixa. Beleza? Isso é fundamental. Então, são coisas, como é que eu sempre digo nas minhas aulas com meus alunos, diretamente proporcionais. Se a agitação lá no mundo microscópico é maior, maior vai ser a temperatura do corpo. Se essa agitação é menor, menor vai ser a temperatura desse corpo. Beleza? Entendido? Então, o que é importante nessa transparência aqui? Temperatura, grandeza física escalar, perfeitamente definida, né, por um número real e sua unidade, caracteriza, atende, e com relação à questão do conceito de temperatura, que tem a ver com o quê? Com o grau de agitação das moléculas, das partículas, né, dos átomos, que constitui a matéria, que constitui o corpo, independente da fase dessa matéria, independente do estado de agregação dessa matéria. Beleza, gente? Vamos na próxima? Termômetros. O que são termômetros? Termômetros são instrumentos o quê? De medida, tá? Para se medir a temperatura dos corpos. São instrumentos de medidas. Para quê? Medir a temperatura dos corpos. Beleza? E existe vários tipos, várias categorias de termômetros. Quais são os mais comuns? Termômetro clínico, que a gente já conhece, que a gente compra ali na farmácia da esquina, não é isso? Normalmente graduado de 35 a 42 graus Celsius. Para que ele serve? Para medir a temperatura do corpo humano. Termômetro de lâmina bimetálica, eu vou falar o emprego dele já já. Termômetro a gás, também bastante empregado em laboratório. E o termômetro digital. São os termômetros que a gente vê aí na rua, tá? Nas avenidas, no calçadão, no centro da cidade, enfim, em diversos pontos, né, daqui da nossa capital, da nossa cidade. Termômetro clínico, né, como eu já falei, tem essa finalidade de medir a temperatura aí do corpo humano, né, trabalhando aí na faixa de valores de 35 graus Celsius e 42 graus Celsius. Termômetro, normalmente, o líquido que está ali para medição é o mercúrio. Você tem o de lâmina bimetálica, que é esse termômetro de ponteiro, né, muito utilizado para medir a temperatura em ambientes fechados, como fornos, câmaras frigoríficas, saunas, etc. Termômetro a gás, muito utilizado em laboratórios, né, voltado a medir temperaturas mais baixas. Aqui está o esqueminha dele. Esquema básico de um termômetro de gás. É um termômetro bastante assim, específico, mas muito utilizado, conforme eu já falei, em laboratórios de pesquisa. O termômetro digital, termômetro de rua. Né? Esse termômetro aqui, ele está medindo, naquele momento, uma temperatura de 12 graus Celsius. Ele é conjugado também com o relógio, normalmente, esses termômetros digitais, eles vêm acompanhados
de um relógio digital, bastante empregado para medir, para registrar a temperatura de ar local, consistindo ali internamente o circuito elétrico, conjugado com um relógio digital, captando aí a temperatura do ambiente. E o que é calor, gente? O que é calor? O calor, o termo calor, muitas vezes é utilizado de uma forma assim, errônea no nosso dia a dia. A gente vira e mexe e fala, nossa, que calor. Será que essa frase está correta? Vamos refletir? Calor, galera, na realidade, é o quê? Qual é o conceito de calor? Energia térmica em trânsito, em virtude de uma diferença de temperatura entre os corpos. Então, vamos ver o esquema para a gente entender? É muito conceito, mas vamos devagar, vamos com calma. Aqui eu tenho o corpo A, o corpo azul, que está à esquerda da minha tela, e à direita eu tenho o corpo B, que é o corpo vermelho. Vamos considerar que a temperatura do corpo A seja superior à temperatura do corpo B. Beleza? Então, sei lá, a temperatura do corpo A é 30 graus Celsius. A do corpo B é 10 graus Celsius. Exemplo. É uma suposição. Tá? Galera, havendo diferença de temperatura entre os corpos, estou considerando que a temperatura de A de 30 graus Celsius, 30 graus Celsius, maior do que a temperatura do corpo B, 10 graus Celsius. Havendo essa diferença de temperatura entre os corpos e os sistemas, vai haver o quê? Troca de energia, ou seja, vai haver o quê? Calor, ou seja, vai haver uma energia de natureza térmica que vai fluir do corpo quente para o corpo frio, do ponto de mais alta temperatura para o ponto de mais baixa temperatura. Então, nesse esqueminha básico, galera, o calor ele vai fluir de onde para onde? De A para B. A é o corpo quente, 30 graus Celsius. E B é o quê? É o corpo frio, que tem a temperatura menor, então 10 graus Celsius. Então, o calor, essa energia, essa troca de energia, vai fluir da onde? De A para B. E se fosse o contrário, se o corpo B fosse o nosso corpo quente, e o corpo A, corpo azul, fosse corpo frio, haveria o quê? Fluxo de energia da onde? De B para o corpo A. Então, haveria troca de energia de B para A. Beleza? Se fosse na hipótese de TB maior do que TA. Entenderam, gente? Então, o calor vai fluir sempre da onde? Espontaneamente, do corpo quente para o corpo frio. No nosso exemplo aqui, no nosso esqueminha aqui, eu estou considerando o quê? Que a temperatura de A é superior à temperatura do corpo B. Beleza? Vem comigo. E equilíbrio térmico, que é um conceito assim importantíssimo também, e que tem a ver com os conceitos de temperatura e calor que a gente viu anteriormente. Voltando ao esquema aqui, vai haver o quê? Troca de energia durante um certo o quê? Intervalo de tempo. Só que, depois desse intervalo de tempo, quando todos os corpos que constituem o sistema, no nosso caso aqui, nosso sisteminha é formado por quem? Pelo corpo A e pelo corpo B, por dois corpos, não é isso? Então, nosso sistema aqui é de dois corpos, é ou não é? Beleza? Tranquilo? Então, depois de certo tempo, tá? Tanto o corpo A, que é o corpo azul, tanto o corpo B, vão ficar com a mesma temperatura. Então, quando o corpo A e o corpo B atingirem a mesma temperatura, significa o quê? Significa que A e B atingiram o que a gente chama de equilíbrio térmico. Ou seja, todo mundo está com o mesmo valor de temperatura. De novo, após cessar a troca de calor, isso significa o quê? Que o corpo A e o corpo B atingiram o que a gente chama de equilíbrio térmico. Tá? Isso depois de um certo intervalo de tempo. Tá? Se A e B atingiram o equilíbrio térmico, significa o quê? Que ambos estão com a mesma, o quê? Ao final das contas, com a mesma temperatura.
Chegando ao equilíbrio térmico, acabou o quê? A troca de energia. Isso assim, gente, é importantíssimo. E o texto fala aqui, todos os corpos, sempre que possível, tendem a ir espontaneamente para o mesmo estado térmico. Ou seja, o que isso significa? Que ambos estão com a mesma temperatura no final das contas. Todo mundo, né, já fez essa experiência em casa, né, de se misturar água quente com água fria. Vamos raciocinar, voltando àquele esquema? A água quente, eu posso raciocinar como sendo o corpo A. A água fria, eu posso raciocinar que seja o quê? Meu corpo B. Tá? O que eu falei com vocês, galera? Que o calor ele vai fluir de onde para onde? Do quente, do corpo quente para o corpo frio. Não tem aquela setinha que conecta ali os dois corpos, que aponta, melhor dizendo? Então, aqui no nosso esquema, né, depois de um certo tempo, essa mistura do quente com frio resulta o quê? Numa água o quê? Morna. Tá? Ou seja, depois de um certo tempo, tá, ambos os corpos, né, vão atingir o que a gente chama o quê? De temperatura de equilíbrio. Tá? Então, no nosso esquema aqui, de novo, a gente tem o quê? Um sistema o quê? De dois corpos. Né? Só que na fase líquida. Beleza? Então, resulta o quê? O que a gente chama de água morna. Ou seja, ambos, tá? Houve troca de energia. Né? O calor fluiu da água quente para a água fria. Tá? Depois de um certo tempo, atingindo a temperatura de equilíbrio, ou seja, todo mundo com a mesma temperatura. Beleza? Da aula de hoje, o que é fundamental? A gente diferenciar os conceitos de temperatura e calor. Temperatura é o quê? É a grandeza física escalar que mede o grau de agitação das partículas, dos átomos e das moléculas que constituem o corpo. Tá? Maior agitação molecular, maior temperatura do corpo. Menor agitação molecular, menor temperatura do corpo. Calor é a energia térmica em trânsito, não é isso? Em virtude da diferença de temperatura entre os corpos. O calor, então, gente, é energia que vai fluir do ponto de mais alta temperatura para o ponto de mais baixa temperatura. Tá? Cessando a troca de energia, o que isso significa? O que isso implica? Implica que todos os corpos envolvidos, né, pertencentes ao sistema, atingiram o chamado equilíbrio térmico. O que é o equilíbrio térmico, galera? Todos os corpos têm a mesma temperatura. Beleza? Galera, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido a matéria, o conteúdo passado. Vamos que vamos. Qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo através do meu e-mail institucional. Beleza, gente? Fiquem com Deus. Até a próxima aula.